Seu NCLUS são felizes para sempre. Uma Selmédia Relmanca estrelando Bruce e Margaret. Cena 1. A garota encontra o rapaz. Acho que a amo desde o primeiro momento em que a vi. E agora, nesse ano e meio em que nos conhecemos, o tempo, a energia e a força de meu amor se multiplicaram, nutrindo e energizando meu ser. Considero esse o verdadeiro alimento para a alma. Eu a amo muito, Margaret, e dos arquivos de cartaz trocadas entre Bruce, Margaret e Margaret, exatamente como nos zooms, foi amor à primeira vista em uma sala cheia de gente. Ou melhor, amor ao primeiro impacto em uma sala cheia, impacto tão forte que cheguei a cear sem ar. Enquanto caminhava até a primeira leira de assentos daquela Conferência Internacional da Association for Perinatal and Prenatal Health Association de Saúde Perinatal e Pré-Natal de 1995, avistei o fundador da organização, Thomas Verne, conversando com alguém que estava de costas para mim. Ao passar por eles, suspirei sem querer, como ato reieso, coloquei a mão sobre o coração, sem nudo uma onda de energia percorrer meu corpo. Parei e olhei para trás. Thomas e o homem me olharem, estranhando o suspiro tão alto que pegou a eles e a mim de surpresa. Cumprimentei os dois, sem graça. Fui até minha cadeira e me sentei, perguntando a mim mesma, o que foi isso? O grande salão do Hotel San Francisco Cathedral Rio foi, então, se enchendo com centenas de participantes, mas eu nem percebi. Fiquei um bom tempo nudo para o chão, tentando me recuperar daquela onda de energia. Era algo muito mais forte que atração ou desejo. Era uma vibração de outro nível. E eu não ia sequer visto direito o rosto dele. Quando finalmente olhei para frente, descobri que aquele homem era um dos palestrantes e que seu nome era Bruce Lipton. Ao final da palestra, em que ele eletrizou a plateia, veio o impulso incontrolável de passar à frente de todas aquelas pessoas que se enleiravam para falar com ele, pensando, Margaret, não é hora para me dizer. Você tem que falar com ele. Ao chegar mais perto, vi que ele ditava seu endereço para uma mulher que queria lhe enviar um cheque e comprar uma de suas palestras gravadas em vídeo. Quando ele disse La Ronda, Califórnia, exclamei, você mora em La Ronda? Eu moro em La Ronda. Tinha uma reação visceral ao passar por uma pessoa e agora descobria que ela morava a poucos minutos de distância de mim, na pequena cidade de La Ronda. Pouco tempo antes daquela conferência, tinha decidido me abrir, pela primeira vez, a possibilidade de ter um relacionamento de verdadeira comunicação e mais sério, algo que jamais tinha e não sabia sequer por onde começar. Portanto, apelei, e agora, não pela primeira vez, ao universo. Bem, universo, preciso de um sinal, e um sinal tão claro que eu seja obrigado a tomar uma atitude. Naquele momento veio a certeza de que ia recebido o sinal. Assim como Bruce, estava me reinventando. Nós dois tínhamos acabado de sair da bolha de nossa zona de conforto. Estava deixando para trás uma carreira intensa e reconhecida de 16 anos na Summit Organization, uma empresa líder na Califórnia em termos de movimento de potencial humano. E havia terminado um relacionamento de 13 anos com meu mentor e fundador da Summit. Desde a família Summit, em meio à qual eu tinha crescido, iniciei aos 20 anos e saía, agora, aos 39, foi doloroso. Ao ver a empresa que eu tinha ajudado a criar entrar em colapso assim que meu ex-marido morreu, já estávamos separados, veio que encarar a realidade de que aquela vida que eu tanto amava havia acabado. Na Summit, organizávamos congressos para mudar a vida das pessoas e nossa mensagem era bem semelhante à do trabalho de Bruce, você é responsável por sua vida. Foi muito interessante observar, na primeira vez em que vi Bruce dar uma palestra, que ele explica o meu trabalho de 16 anos de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. Eu usava a linguagem de processamento do movimento de potencial humano, enquanto ele usava a linguagem da biologia celular e da psica quântica. Para minha alegria, percebi, mais uma razão para acreditar que tinha recebido um sinal do universo, que falávamos da mesma coisa. Eu adorava tudo em meu trabalho na Summit, nossos clientes e meus colegas, que, assim como eu,
Eram todos eternos pracantes da autodesoberta e estávamos na mesma e constante busca de nossos clientes, tentando descobrir por que nossas vidas não transcorriam da maneira que desejávamos. Devido a essa paixão, não foi surpresa para mim concluir que minha meta após deixar a Summit seria processar, a palavra que não me canso de repetir, tudo o que tinha vivido para absorver todo o aprendizado e seguir para a próxima fase de minha vida com o coração aberto. Mas minha primeira providência foi relaxar. Passei a me deliciar saboreando meu café com calma, sem ter que correr para o próximo compromisso, a próxima ligação ou o próximo evento programado com um ano de antecedência. Anunciei a meus amigos que agora iria me divertir em meu tempo livre. Eles se apressaram, então, em dizer que torciam para eu encontrar logo um novo parceiro, e respondi, com alegria, que não deveriam me desejar um relacionamento, e sim bom sexo e muita diversão. Mas isso tudo mudou quando contratei os serviços de mentoria de Catherine e Gay Hendrick S., que usam técnicas corporais para trazer à tona as emoções de casais e indivíduos que os procurem. Os dois estão juntos há 20 anos, mas pode-se dizer que ainda estão em lua de mel só pelo modo que demonstram amar, admirar e respeitar um ao outro. Dizem estar comprometidos com o que chamam transparência emocional, algo que de nem como sendo a habilidade de entender os próprios sentimentos e falar sobre eles de modo que as pessoas os entendam. Conversando com Catherine e Gay percebi que, apesar de achar que deseja ver a ter plena intimidade em meus relacionamentos, eu sempre procurava manter uma rota de fuga. Soube então que não precisa ver a mais daquele tipo de relacionamento. Podia estar só e de bem comigo mesma. Mas aquele casal me inspirou a sonhar e a me libertar do padrão de estar com homens que eu ia de manter a força em um relacionamento. A partir daquele momento, me abri para algo que chamo de amor. Cena 2. O rapaz perde a garota minha maravilhosa. Obrigado por me amar tanto, ainda que eu não tenha me comportado de maneira a receber esse amor. Amo você demais. Bruce, e dos arquivos de cartas de amor Br. Ulce Margaret Bruce. Você deve estar imaginando que depois daquele suspiro de amor à primeira vista de Margaret nós, dois gases nobres que mudamos nossa programação nega VA. E um deles até dava palestras sobre a força que impede as pessoas de terem a vida que desejam. Iniciamos imediatamente o relacionamento dos sonhos. Bem, não foi exatamente assim. Gostamos de comparar nossa relação a uma comédia romântica. A primeira hora e meia, quase 6 meses, foi de puro estudo e diplomacia, bem diferente do que se pode chamar felizes para sempre. Mas com muitos momentos de pura alegria. O suspiro de Margaret faz total sentido para mim e, já que você leu o capítulo 2, também deve fazer para você. Como você deve se lembrar, todos os organismos possuem uma assinatura vibratória única. No caso de Margaret, ela criou uma visão em sua mente durante o tratamento com o casal Hendrick S., uma visão neurológica com uma frequência cerebral SPEC-K. Ela deu ao universo, ou seja, a seu supercomputador subconsciente, a tarefa de alertá-la quando a vibração harmônica correta entrasse em seu campo. Ao passar por mim durante a conferência, ela leu uma assinatura energética que emana VA de mim e que combina VA, em termos de harmonia, trata-se de uma história de boas vibrações, com a frequência que seu subconsciente busava. E o fato de, ingenuamente, pôr a mão no coração naquele instante também faz sentido, pois acredito que o seu oração seja o órgão que recebe, lê e responde a nossos campos de energia. Quando eu vi a epifania célula-membrana, cérebro no Caribe que descrevem a biologia da crença, foi meu coração quem respondeu àquele grande momento de consciência. Na verdade, gosto de chamar aquele momento de meu orgasmo cardíaco, pois, além de um grande eureka, ele despertou em meu coração a habilidade de perceber a verdade. Apesar de entender totalmente a reação de Margaret, não veio a mesma experiência ao conhecê-la. Sabia que estava atraído por uma mulher bela, interessante, forte, direta e honesta, mas não percebi o que hoje é tão óbvio para mim. Eu tinha conhecido o amor de minha vida. Como expliquei no prólogo, quando se trata de relacionamentos, não costumo aprender rápido. Preciso car depois da aula e escrever a lição 100 vezes no quadro negro para memorizar.
Já tinha feito um grande progresso ao alterar minha programação. Foi graças a isso que Margaret entrou em minha vida. Mas ainda havia vestígios da programação NGA. Eu queria um relacionamento honesto e ainda queria um relacionamento que não me obrigasse a mudar meu mantra que já durava 17 anos. Jamais me casarei novamente. Hoje vejo que como o que poderia acabar sendo o maior erro de minha vida, eu a deixei escapar. Não há a menor intenção de enganá-la e por isso disse logo no início que não estava interessado em seu compromisso. Cenas 3 e 4. Rapaz e garota iniciam sua jornada. Estar com você abriu meu coração para o amor e quero continuar a expandir esse sentimento incrível que tenho com e por você. Adoro acordar ao seu lado e conversar, rir e amar. Adoro seu jeito inocente. Adoro sua risada. Adoro a diversão que é estarmos juntos. Simplesmente amo você, querida Margaret. Dos arquivos de cartas de amor Margaret Bruce Margaret, quando Bruce me disse, ou melhor, quando acreditei que ele disse não estar disponível, disse o que era correto diante das circunstâncias. Desejei a ele que tivesse uma boa vida. Mas passei dias chorando como se tivesse perdido o grande amor de minha vida, um comportamento muito estranho, não quando se lê a explicação de Bruce sobre Sika Kwanka, já que tínhamos conversado apenas alguns minutos. Claro, a história não acaba aqui. Depois de mais algumas reviravoltas, cena 3 de nossa comédia romântica, começamos a namorar. Mas ainda não estávamos na rota correta do felizes para sempre. Toda vez que nos encontrávamos, Bruce repia que não estava disponível para um relacionamento e, para ter certeza de que eu tinha entendido, fazia questão que fosse em sua casa e fazia ele mesmo toda a comida, não queria ficar me devendo qualquer coisa que soasse a ser um compromisso. Depois de muito pensar, pus de lado meus receios de ter com Bruce um relacionamento sem compromisso e decidi me arriscar. Meu objetivo agora era aprender a viver totalmente no presente com alguém, abrir mão da parte compromisso total de minha admissão de grande amor, mas não da parte de transparência emocional, enquanto durasse aquele relacionamento. Então, depois de ouvir o mesmo discurso de Bruce semana após semana, evoluímos para minha proposta de transparência emocional, ou seja, de falarmos um com o outro com honestidade, precisamos conversar. Para minha surpresa, apesar de eu ser aparentemente a que estava encarando com mais intensidade e seriedade aquela relação, eu tinha encontrado o par ideal. O enorme coração e a inteligência daquele homem me forçaram a ser cada vez mais expansiva para acompanhar seu ritmo. Tive que aprender realmente a expressar amor. E a maior surpresa foi que ele me ensinou muito sobre compromisso sem jamais dar a entender que era isso que deseja ver. A verdade é que, apesar de toda a minha paixão por autoconhecimento, a transparência emocional foi exaustiva para mim no começo. Exigia estar presente o tempo todo, mesmo nos momentos em que eu queria me desligar por alguns instantes. Houve momentos em que SV é tentada a dizer, chega. Isso está dando muito trabalho. Mas segui em frente e me concentrei em aproveitar os maravilhosos momentos que tínhamos juntos. Bruce consegue ser, ao mesmo tempo, doce e hilário. Tudo era, e ainda é, moveu para piadas, humor e muito riso. Uma das vizinhas de Bruce diz que adorava vir observar seus cavalos pastando em frente à casa dele. La Ronda é uma área rural, e ouvir nossa risada. Aquilo lhe fazia muito bem. O riso começava cedo, antes mesmo de eu fazer as pazes com a insistência de Bruce em dizer que não queria compromisso. Em um de nossos primeiros encontros, ele sugeriu que jogássemos palavras cruzadas. O que ele não sabia é que eu adoro palavras cruzadas, e joguei para valer. Bruce ficou chocado e impressionado ao ver que eu tinha derrotado, apesar de seu excelente vocabulário. Se eu soubesse que iria causar essa impressão, teria sugerido o jogo já no primeiro dia. Na verdade, venci não por ter mais vocabulário que ele, mas por ter memorizado algumas palavras-chave que sempre aparecem em palavras cruzadas. Bruce começou então a fazer paródia com algumas palavras ridículas que eu tinha usado. Rolei no chão de tanto rir. Depois disso, me vencer se tornou um deso para ele. Quando em M conseguiu, eu disse, que alívio, hein?
Além de nos diver Rus, nos comunica a nós em um nível profundo. Para Bruce, a vida tinha sido séria durante muitos anos, especialmente quando ele seguia as regras ditadas por outras pessoas para se ter uma vida feliz. E percebi que precisa ver a aprender a usar uma linguagem mais leve depois de uma carreira de 16 anos em que o único foco era trazer a perspectiva dos fatos para o momento presente. As pessoas logo perceberem como fazíamos, e ainda fazemos, uma boa dupla. Os amigos de Bruce, que conheciam sua fobia de compromisso, passaram a aconselhá-lo para que ele não destruísse nosso relacionamento. Um deles chegou a proibir que Bruce o visitasse sem que eu estivesse junto. E os meus amigos me diziam que jamais não visto alguém com o mesmo nível de energia que eu. Assim, apesar da premente necessidade de Bruce seu mentrade não comprometou e da minha necessidade de seguir uma agenda de transparência emocional o mais rápido possível, para não acabar mais uma vez em um relacionamento com um homem que não estivesse pronto para trabalhar seu lixo emocional, colocando em palavras delicadas, tanto nós quanto nossos amigos já sem amós que nós dois tínhamos iniciado nossa jornada do Felizes para sempre, cena 5 etc., a estrada acidentada rumo ao Felizes para sempre o caminho para o amor verdadeiro jamais foi sua veia. Sonhos de uma noite de verão, de W. Leon Shakespeare e Margaret, claro, o caminho em direção ao Felizes para sempre não foi fácil. As pessoas sempre me perguntam se Bruce e eu discumos e eu sempre digo que, no começo, sim. É o que acontece com todos os casais. E também conto a história de nossa rota de GPS. Era para ser uma viagem curta, de apenas 2 horas, para visitar alguns amigos. Mas nos perdemos. Eu pedia que Bruce parasse para perguntarmos a alguém, mas ele insiste em ficar dando voltas para tentar achar o caminho. Sim, suspiro, eu sei, a velha discussão estéreo pictura homem-mulher. Eu disse algo do pô, se fosse você, não iria por aí, mas Bruce já estava tão irritado comigo e consigo mesmo que parou no estacionamento de uma loja, saiu do carro e disse, muito bem. Você dirige? Ficamos então, em público, cara a cara, gritando e dizendo um ao outro o que fazer. Depois de alguns minutos e de muitos gritos, paramos e fomos cada um para um lado, respirando fundo. Depois suspiramos e voltamos para o carro. Após um longo silêncio, começamos, em M, a falar sobre a reação automática e negativa que nos levou à discussão e que não era o que queríamos. Aquilo era exatamente o oposto toda a onda de alegria que sei no Hotel Catedral Rio, ou seja, eram vibrações muito negativas. E levou quase uma semana, segundo Bruce, 2 semanas, para elas se dissiparem por completo. Enquanto isso, decidimos que isso jamais se repetiria. Nós dois vínhamos de um histórico de relacionamentos voláteis e destruí-los e tínhamos a clara intenção de jamais tê-los novamente. Portanto, foi um choque perceber como era fácil entrar em estado de raiva tão rápido. Mas hoje, depois de anos de felizes para sempre, vejo que não é possível ter um relacionamento íntimo de verdade sem passar por alguns eventos de 6 como esse, de uma raiva tão grande que você quer que seu parceiro sofra um pouco para entender o que você quer dizer, gerando assim um sentimento de vingança. Depois daquela briga, perguntamos a nós mesmos se preferíamos ter razão o tempo todo ou ter um relacionamento. Escolhemos o relacionamento. Desse modo, em nível consciente e subconsciente, tentamos estar sempre conscientes de nossas 4 mentes, decidimos assumir o controle de nosso lado impulsivo e encontrar formas de nos livrar da necessidade de estar sempre certos. Primeiro, tentei uma técnica para amenizar minha tendência de crescer em momentos emocionalmente de 6, o que provavelmente acontece com a maioria das pessoas. Você sabe que aquilo que irá dizer poderá colocar mais sal na ferida, então tenta se controlar. Mas acaba dizendo assim mesmo, aquela maldita programação subconsciente, pois sabe que está certo e que seu parceiro está errado. A forma que encontrei para controlar esse impulso foi me trancar no banheiro, me olhar no espelho e ter um tete-a-tete comigo mesma. Margaret, você quer estar certa ou ser feliz? Levou algum tempo, mas, depois de muita repetição, funcionou. Depois de uma sessão de espelho,
consigo sair do banheiro com outra energia. Assim, se eu consigo escolher bem as palavras, usando se intemente o amor incondicional. Bruce e eu também usamos outra técnica que ajuda a converter dor, raiva ou medo em amor incondicional. Criamos um hábito que agora já é automático, usamos o toque em vez de discutir sobre quem tem razão. O toque psico permite a uma pessoa se reconectar com outra mesmo que tenha sido ferida por ela ou que deseje o sofrimento dela para provar que tem razão. Basta se sentar ao lado dela em silêncio para estabelecer uma comunicação mais profunda, sem palavras. Se você parar por um instante, tentar deixar de lado os detalhes de uma discussão e estabelecer contato direto com a pessoa, o seu coração e o dela podem se abrir e resolver a questão de modo muito mais rápido. Mas é preciso haver toque psico, seja no joelho, nas mãos ou nos braços. Sem o toque é pura perda de tempo. Outro hábito que se tornou automático é trocarmos palavras de carinho para nos reconectarmos durante o dia, mesmo quando Bruce está em viagem para suas palestras e precisamos nos comunicar por Skype. Dizemos "eu amo você" o tempo todo quando passamos um pelo outro dentro de casa, antes de sair, etc. E temos apelidos bobos um para o outro, criados por Bruce, como Linha ou Bruce. E também damos apoio psico um ao outro, abriu-nos tanto que inventamos até um nome para isso, somos os abracildos. Se você acha que é exagero, não se preocupe. Muita gente também acha. Sally Thomas, que trabalha comigo na Mountain of Love Product ONS, diz que, quando nos conheceu e viu toda aquela troca de amo você e de abraços, achou que era grude demais. Mas, com o tempo, entendeu e passou até a gostar, mesmo que as coisas estejam de 6, Bruce e Margaret sempre encontram uma maneira de se comunicar de forma genial e carinhosa. Não se apenha a picuinhas e ressentimentos. O efeito lua de mel entre eles não se desastou. Ela acabou até nos imitando. O mais engraçado é que o jeito deles acabou me contaminando. É uma maneira de agir com seu parceiro, mesmo que ele deixe você maluco de vez em quando. Basta se lembrar de quanto você o ama, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu, pessoalmente, acredito que a constante lembrança e demonstração de amor ajudam muito nosso felizes para sempre e é importante demais. Assim como a família de Bruce, minha família não é modelos possíveis de relacionamento. Saí de casa aos 16 anos por acreditar que podia cuidar melhor de mim sozinha, cansada de ser a responsável por todos ali. E acredito que nossa comédia romântica poderia ter acabado em tragédia caso nós dois não tivéssemos nos conscientizado de nossas programações negativas, tomado as medidas necessárias para superá-las e mendo viva a chama do amor sem palavras, e atos, de searim em todos os momentos. Hoje podemos dizer que as vibrações em nossa relação são maravilhosas, o que não é surpresa para quem leu este livro até o now. Já conheci pessoas que juravam ter encontrado sua alma gêmea, tal a intensidade de energia entre elas, mas os relacionamentos não duraram, pelo menos não nesta vida. Antes de chegar ao felizes para sempre, foi preciso lidar-se um teo da baguiagem invisível que nos rendia ao passado. Gran finale. É felizes para sempre, sua beleza ilumina minha vida. Estou perdidamente apaixonado por você. Hoje sei o que é o paraíso. Você me ajudou a entender exatamente o que é viver nele. Amo você, minha lindinha. Bruce, dos arquivos de cartas de amor Bruce Margaret Bruce. Eu sempre disse que aprendo devagar, mas desta vez acho que foi bem rápido. 6 meses depois de nos conhecermos, estávamos sentados na sala, Margaret no sofá e eu no chão, encostado nele. De repente comecei a rir e, assim que percebi, parei. Margaret ficou perguntando por que eu estava rindo. Depois de ela muito insistir, acabei confessando que foi porque me peguei prestes a dizer, Margaret, quer se casar comigo? A resposta dela a essa conção, sabendo de meus 17 anos nudo a frase e jamais me casarei novamente foi, claro. E levou mais de uma semana para eu vencê-la de que estava falando sério.
Finalmente eu tinha percebido que Margaret era a mulher com quem eu queria realmente viver minha vida. E que já estava tendo relacionamento com que há tanto tempo sonhava. Dividíamos tudo, os momentos bons e os ruins. A diversão e a amizade eram perfeitas. Foi um grande marco deixar para trás meu mantra de jamais me casar novamente, mas isso foi acontecendo de maneira suave, natural. Não havia que pensar muito. O ponto crucial foi perceber que podia confiar nela de olhos fechados. Percebi que, se alguém tivesse que tomar uma decisão sobre minha vida caso eu estivesse incapacitado, ela seria a única em quem eu confiaria para isso. Em toda a minha existência neste planeta, jamais havia doença sem mentor de poder entregar a alguém minha vida, se necessário. Foi quase um choque ter essa percepção. Quando porém me consegui convencer Margaret de meu novo nível de confiança, e que não precisa ver a mais de meu entrar em casamento, decidimos iniciar nossa experiência de felizes para sempre. O experimento 10 era continuar o que já vínhamos fazendo sem estabelecer um objetivo específico, felizes para sempre do por vivemos intensamente o momento presente, sem metas de longo prazo. 17 anos depois, e sem prazo para acabar, nosso experimento tem sido um grande sucesso. E, assim como Margaret, não acho que ele estivesse necessariamente fadado a dar certo. Nosso relacionamento se iniciou de maneira maravilhosa, mas, se não houvéssemos observado e agido para modificar nossos comportamentos inconscientes, não acredito que ainda estivéssemos juntos. Margaret já descreveu alguns dos hábitos de comunicação FVA que levamos bastante tempo para incorporar em nosso subconsciente. Acho que os finais de semana de lua de mel que estabelecemos para nos dedicar um ao outro também foram cruciais. Iniciamos com 3 dias, e depois 4, sempre que nossas agendas permitem, de aconchego a 2, deixando de lado o mundo real para mergulhar em nós o RRO em uma ceasa nas montanhas. Hoje, que estamos mais ocupados e nem sempre conseguimos desfrutar de finais de semana assim, ainda temos nossa conexão, o amor e a alegria de estarmos juntos, exatamente como naquele tempo, no início do relacionamento. E devo confessar que gostaria muito que tivéssemos esse relacionamento tão feliz quando éramos jovens. Já disse a Margaret que, se tivéssemos nos conhecido no colégio, teríamos sido apaixonados um pelo outro. Ela ficou emocionada com a ideia, mas, quando pensamos melhor, chegamos à conclusão de que não teria dado certo. Se tivéssemos nos conhecido naquela época, a viagem não teria saído conforme imaginávamos. Ainda íamos muito a aprender, ou melhor, muito a reprogramar um subconsciente para fazer, antes de acalmar todo o furacão de codependência e nos tornarmos gases nobres. Aprendi com minha experiência de vida que, enquanto não aprendemos a viver bem conosco, não estamos preparados para o grande amor. Só conseguimos viver em relacionamentos de dependência em que precisamos desesperadamente ter alguém. Não me esqueço da mulher no Caribe que me disse, com toda a razão, que eu era muito carente. Quando se aprende a viver em equilíbrio como um gás nobre, o grande amor se torna possível. No meu caso, foram 40 anos de ansiedade, mas devo confessar que não me abalo ao pensar neles. Valeu todo o esforço para chegar até aqui. Meu desejo é que este livro o ajude a diminuir essa longa estrada de aprendizado. Não há por que demorar tanto tempo quanto eu demorei. Agora que você sabe sobre a programação subconsciente e como ela pode arruinar sua vida e seus relacionamentos, espero que inicie o quanto antes a desprogramar e assuma a responsabilidade pelos relacionamentos que cria em sua vida, deixando para trás todos aqueles que envolvem codependência. E, se você gosta de comédias românticas, não há o menor motivo para deixar de assisти-las. Mas há uma grande diferença entre assistir ao roteiro que alguém escreveu e criar o seu próprio. Portanto, crie sua própria comédia romântica e coloque nela os 2 atores principais, você, sendo a pessoa que deseja realmente ser, e a pessoa que irá atrair para a sua vida. Escrever o próprio roteiro de Felizes para Sempre significa se livrar do vimiso e de narrativas como as que eu costumo ver a criar, sempre dizendo a culpa foi dela. E o mais importante,
Nada de se culpar pelos relacionamentos do passado. Como você poderia saber que a programação invisível, que nem foi você que criou, destruiu todos eles? Siga em frente e aproveite cada instante do momento presente. Desapegue-se do passado. E sem desculpas. Se Margaret e eu, que viemos de famílias e situações disfuncionais, conseguimos fazer nosso relacionamento dar certo, você também consegue. Mas, claro, se você é um daqueles sortudos que encontrou seu par ideal na adolescência e está com ele até hoje, parabéns! Não há o que modiciar, pelo menos não na área de relacionamentos em sua vida. Suas 4 mentes estão alinhadas. E, apesar de desejarmos de todo o coração servir de inspiração a você, Margaret e eu não temos como lhe oferecer um mapa com soluções prontas. Não existe fórmula ideal para os relacionamentos. Agora que você conhece nossa história, percebe que nós dois vemos que trilhar caminhos completamente diferentes até estarmos prontos para criar nosso próprio felizes para sempre. Ainda assim, deixo uma lista de sugestões e ferramentas no apêndice a seguir que podem ser extremamente úteis para você criar o efeito lua de mel em sua vida. E lembrou mais uma vez que isso não exige perfeição. O fato de viver o efeito lua de mel em minha vida não significa que meus dias sejam perfeitos. A única diferença é que fui capaz de reinventar a mim mesmo e a minha vida. Ainda vivo neste mundo, mas ele já não é o mesmo em que eu vivia antes. As coisas, como problemas no telhado, trânsito ou o prazo de entrega para eu terminar este livro, que antes poderiam me deixar maluco hoje não me abalam tanto e, por conseguinte, não afetam meu relacionamento com Margaret. Não permitimos que nosso amor seja abalado, não importa o que aconteça ao redor. Quando as coisas assim acontecem, simplesmente lidamos com elas. O que posso lhe oferecer é esperança em um mundo melhor. Quando você estabelece um relacionamento feliz para sempre, começa a atrair para sua vida pessoas que pensam como você, e elas formam um escudo que o protege do mundo de atribulações em que costuma viver. É uma verdadeira bolha preenchida com gases nobres, os evoluídos gases nobres do capítulo 5, ou seja, pessoas que já descobriram que existe outra maneira de se viver. Acredito que, se não houvéssemos tanta programação distorcida no subconsciente, o planeta inteiro viveria nessa bolha. E seria um planeta brilhante como um raio laser, cheio de amor de verdade. Albert Einstein já dizia, há 2 maneiras de se viver a vida. Uma é como se não houvesse milagre e a outra é como se tudo fosse um milagre. Portanto, crie sua própria luz e a compare com seu parceiro e com outras pessoas, para ajudar o planeta a ter o brilho da luz de laser dos gases nobres, que criam todos os dias o paraíso na Terra. Assim como meu herói Einstein, os gases nobres têm consciência de que é possível viver a vida de verdade, sem um teor do milagre que ela oferece. A PNDIC e há sugestões para um efeito lua de mel 1. Para trabalhar a mente consciente, tenha consciência daquilo que você pede. 2. Para trabalhar a mente subconsciente, lembre-se de que você recebeu uma programação subconsciente em uma idade em que não há capacidade de pensar sobre ela. 3. Faça uso de ferramentas para reprogramar seu subconsciente, incluindo psicologia energética, também conhecida como superaprendizagem, hipnose, áudios de programação subliminar e mindfulness, técnica para viver plenamente o momento presente. 4. Pratique atos de bondade e use palavras de carinho em seu relacionamento. 5. Abra seu coração para o parceiro em momentos de tensão ou discussões e traga de volta o efeito lua de mel do início do relacionamento, substituindo agressões verbais por silêncio e teóxico. 6. Mude sua vida para poder atrair um parceiro que seja um geas nobre e excitável. A PNDICB Comédias para Cinematerapia, em ordem alfabética, A Garota do Adeus Alta Fidelidade Atraídos pelo Desnubrinque ou com Go. A C. Abolfizado. Casamento GR Ego de volta para o PR Exente Doutor Hollywood. Uma receita de amor fez cedilho da lua fez cedilho do tempo a rar Y e Cele. F. Eitos um para o outro Jerry Maguire.
A GR ande virada melhor é impossível meu querido praes ident o despertar de Rita fez cedilha do tempo diário de Bridget Jones o fabuloso desno de Amélie P.O. Lion virgem de 40 anos recém-chegada simplesmente amor sintonia de amor splash. Uma sereia em minha vida toda special 3 vezes amor visto. Para o céu.